É com alegria que a gente saúda todos vocês, meus amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos convocar vocês, convidar vocês, para a gente mais uma vez meditar na Palavra de Deus, à luz das Escrituras. Como se deve orar? Jesus nos ensina a orar e nos dá um modelo de oração. Os discípulos se reúnem com ele e pedem para ele ensinar eles a orar. E diz assim: ensino a respeito da oração. E quando orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas o orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao Pai, que está no céu em secreto, e em secreto o Pai, que vê tudo em secreto, lhes dará recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Sejam, portanto, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhes pedires. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí disse: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o vosso Pai vai perdoar as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas que eles ofendem, também o vosso Pai não vos perdoará. Quer dizer, a palavra de Deus, como sempre, digna de toda aceitação, porque são fiéis e verdadeiras, e Deus é a verdade. Jesus aqui nos dá um modelo de oração. Mas antes pede para a gente não ficar usando de vãs repetições, porque Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir, mas Ele gosta que a gente peça. Mas também exageradamente não podemos ficar em vãs repetições e querendo aparecer os homens falando em vozes altas, querendo orar para aparecer nas praças públicas, às vezes querendo falar mais alto do que os outros para chamar a atenção, e aquele pessoal que está nos escutando dizer: ele é bonzinho, ele ora. Isso aí é o galardão que a gente recebe. Aquele que fizer para aparecer aos homens, o galardão dos homens recebe, que são os elogios dos homens. Mas aquele que faz para Deus, faz tudo em secreto, porque sabe que Deus é um Deus vivo, que vê tudo, que sabe tudo antes da gente pensar. É um Deus vivo, onisciente, onipresente e onipotente. Jesus nos dá um modelo de oração, começando para a gente reconhecer o nosso Pai que está no céu e dizer: Pai nosso que está no céu. A gente saber que Ele é santo, santificado seja o vosso nome, pedir salvação a Ele quando diz: venha a nós o vosso reino. E dizer sempre que a vontade dele seja feita e não a nossa. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pedir o pão nosso de cada dia ao Pai. Enfim, tudo a gente pedir a Ele. Pedir perdão ao Pai
Mas antes de pedir perdão ao Pai, a gente também perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus deixa claro, se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados diante de nosso Pai, que está no céu. Primeiramente, perdoe, para poder orar ao Pai pedindo perdão. Porque veja como é o sentido que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quer dizer, se a gente orar dessa forma e não perdoar os nossos irmãos, como é que Deus vai nos perdoar se a gente não perdoa aos nossos devedores também, aquele que nos ofende, quer seja com palavras, quer seja com algo que nos deva, mas a gente tem que perdoar primeiro para poder pedir perdão a Deus, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedir o pão nosso de cada dia a Deus é uma oração modelo que Jesus deu aqui. Mas não é preciso ser repetitiva. Jesus deu um modelo que tudo a gente tem que pedir ao Pai. A gente tem que reconhecer que nós temos um Pai nosso que está nos céus. Olha, meus irmãos, tudo no mundo, tudo aqui nesse mundo terreno, o inimigo de Deus, o príncipe desse mundo que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com Jesus, ele quer imitar e quer tirar a atenção, quer desviar os pensamentos do ser humano, do Criador, de Deus, do nosso verdadeiro Pai, que é Deus que está no céu. Até mesmo a gente vai falar alguma coisa aqui, algumas coisas que a gente pensa até que é brincadeira, de uma maneira sutil que ele aparece. Como Jesus disse que ele, o inimigo, ele se aparece como anjo de luz, não sendo ele mais anjo de luz. Ele perdeu esse lugar de anjo de luz quando ele caiu lá de cima da glória, por ser ele um rebelião contra Deus, por ser ele um invejoso. Invejou Deus. Deus deu tanta coisa boa a ele lá em cima. E ele quis usurpar, quis tomar posse daquilo que não era dele. E até hoje ele usa isso aqui na terra. Quando Deus derrubou ele lá de cima por causa da rebelião, ele caiu aqui na terra. E os que estavam no céu, os anjos de luz, obedientes a Deus, deram glória a Deus pelo poder de Deus que foi derrubado, que Deus derrubou o inimigo através de seu poder com seu exército de anjos, e eles disseram glória a Deus, porque caiu daqui o inimigo de nossos irmãos, aqueles que viviam acusando os nossos irmãos diante de Deus. Aí eles disseram, os anjos do céu, ai dos habitantes da terra, porque o diabo caiu para a terra, com todo furor, com toda ira, sabendo ele que resta pouco o seu tempo. É até a segunda vinda de Cristo, que Jesus vai soprar com seu espírito e lançar ele no lago de fogo, juntamente com os dois comparsas dele, a besta e o falso profeta, o diabo e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida, porque são aqueles que se envolvem com suas falsas doutrinas, com seus falsos ensinamentos, com seus falsos enganos. Ele é mentiroso e é homicida desde o princípio. Jesus falou, está falado. O adversário de Jesus e de Deus, o príncipe desse mundo que não tem nada a ver com Deus, ele quer usurpar, quer usar as coisas de Deus, que nada lhe pertence. Ele é um pobre, miserável e nu. Agora Deus é riquíssimo em misericórdia, em graça, em poder, porque toda a criação pertence ao nosso Deus. Foi Ele que criou, através da palavra de Deus, que se fez carne em Cristo Jesus e veio a esse mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que a gente vai falar parece até brincadeira, mas é de maneira sutil, que ele quer tirar a atenção do povo de Deus. Essa brincadeirinha aí, desse Papai Noel que inventaram nas festas natalinas, esses luzeiros, não existiu no dia da vinda de Cristo, apenas uma estrelinha guiou aqueles homens que foram visitar Jesus e levaram eles até o local que Jesus nasceu.
querem agora fazer afagos, a maioria da humanidade que sempre foi hipócritas, querem fazer afagos usando luzes coloridas para comemorar o nascimento de Jesus, quando o nascimento de Jesus, real e verdadeiro na época, ele foi recusado, ele foi excluído. Nem canto para nascer ele encontrou, porque as hospedarias estavam todas lotadas. E o casal, José e Maria, improvisaram em uma manjedoura, um local de animais, uma cama para que Jesus nascesse, numa manjedoura. Aí hoje faz esse luzeiro. E ainda criaram um Papai Noel inexistente, mentiroso, que não existe. Não é bom ensinar isso a nossas crianças, porque nós devemos ensinar a nossas crianças, assim como Jesus nos ensinou a orar aqui. Pai nosso que estás no céu. Ensinar nossas criancinhas já desde pequena a verdade, como a Bíblia diz. Ensina às vossas crianças, aos vossos filhos, desde pequenininhos, a verdade, para que quando eles cresçam, quando eles crescerem, não se desviem da verdade. Então ensinem a verdade, que nós temos um Pai nosso que está no céu, que é quem dá nossos pais, que é quem dá a todos nós saúde para trabalhar e arrumar dinheiro para trazer o pão nosso de cada dia para a mesa deles, para a mesa das famílias. A gente tem um Pai nosso que está no céu, que dá coragem aos nossos pais, dá emprego para a gente trabalhar de forma digna e comprar os presentes para eles. É Deus quem dá coragem aos pais para comprar presente para os filhos. Mas ele, o adversário de nossas almas, criou um velho vestido de vermelho, bonito por sinal até, para atrair as criancinhas e os adultos, por falta de sabedoria, é atraído e ensina as criancinhas desse Papai Noel mentiroso, inexistente. Às vezes desce até de paraquedas, de helicóptero. Os pais levam para os aeroportos, às vezes para um campo de aviação, para ver o Papai Noel descendo de helicóptero de uma forma mentirosa, como se ele estivesse descendo do céu. Leva para o shopping e lá está aquelas cadeiras tudo enfeitadas, as crianças tiram fotos no colo do Papai Noel. O povo, os pais, de uma forma mentirosa e brincalhona, mas é mentira, compram um presente, às vezes coloca debaixo da rede da criancinha ou debaixo do sossego dele onde ele dorme, quer seja uma caminha, um berço, e no outro dia diz a criança que foi Papai Noel que trouxe. Mentira! A mentira não é de Deus, é do diabo. Ensina aos vossos filhos a orar e crer que nós temos um Pai nosso que está no céu, que é quem dá os presentinhos a eles através do trabalho que os nossos pais trabalham, com a saúde recebida de Deus, desse Pai nosso que está no céu. Ensina a ele que o pão nosso de cada dia é o nosso Deus vivo, que eles têm um Deus que nós temos, além desse pai e a mãe que a gente tem, segundo a carne e o sangue, a gente tem um Pai Supremo, que é Deus, o Pai nosso que está no céu. Como Jesus dá um modelo aqui da oração. Ensinem aos vossos filhos. Não diga a eles que existe essa mentira, desse Pai nosso, desse Papai Noel mentiroso, vestido de vermelho, barba branca, um ser humano, carne e sangue, descendo de paraquedas, e as criancinhas acham bonito, pensam até que ele está descendo do céu, com a sua mentezinha frágil, inocente. Pai, seja responsável pela verdade, ensina a verdade aos vossos filhos, que nós não temos um Papai Noel, que o Papai Noel é uma lenda, é mentira, e que a sua saúde que você recebeu, pai e mãe, foi recebida do nosso Pai nosso que está no céu, para comprar o alimento da nossa família, para comprar os presentes de nossos filhos, para comprar medicamentos, enfim, para a manutenção de nossa casa, da nossa família. Tudo é Deus que dá. O Pai nosso que está no céu.
Ensina eles a pedirem o pão nosso de cada dia ao nosso Pai nosso que está no céu. Ensina eles a pedirem empregos para vocês quando estiverem desempregados ao nosso Pai que está no céu. Ensina os vossos filhos a orarem de uma forma verídica, de uma forma verdadeira, ao único Deus. Ensina eles a pedirem a Deus em nome de Jesus. Tira essa mentira que há muitos anos ensinaram essa lenda mentirosa e até se divertem. Uma sociedade sem conhecimento da palavra de Deus até se divertem quando ensinam nossos inocentes essa mentira da existência desse Papai Noel que nunca existiu, que sempre foi uma lenda, para ocupar o lugar de Deus. Quando você está ensinando essa brincadeira aos filhos de vocês, ensinando a eles se divertirem com a mentira, para ver um velho, um ser humano gordo, vestido de vermelho, com um chapéu vermelho na cabeça, barba branca, na mentezinha inocente deles, eles acreditam. E o responsável é você, pai. Parece algo pequeno, mas é uma mentira grande. Toma o lugar da mentezinha dele, que eles têm um Pai Nosso que está aí no céu. Toma o lugar da mente deles, que eles deixam de entender que o brinquedozinho que eles ganham de você, pai, foi algo dado por Deus a você. A coragem de trabalhar e o emprego foi adquirida porque Deus deu. Aí você passa uma mentira pensando que é brincadeira e se diverte até com essa mentira. Leva seus filhos a multidões para ver a grande mentira do velho, da lenda do velho Papai Noel inexistente e mentiroso. O cristão, os que são de Deus, ensina a verdade aos filhos, que nós não temos esse Papai Noel, mas nós temos um Pai Nosso que está no céu, que é quem nos dá tudo. E o Natal criaram para aquecer o comércio. Esses luzeiros, essas luzes coloridas, não é uma hipocrisia, porque na realidade, quando Jesus nasceu realmente, foi rejeitado pela humanidade. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. Aí agora querem, de uma forma hipócrita, fazer luzes coloridas, fazer ceias e mais ceias. Não, vamos crer na verdade. Todos os dias que se chama hoje, deixa Jesus nascer dentro de ti. Porque hoje Jesus nasce quando a gente deixa o mundo pecaminoso. A gente nasce de novo pela água e pelo Espírito. Aí é o momento em que Jesus, em Espírito e em verdade, passa a habitar dentro de nós, nasce em nós. É o novo nascimento. É no momento em que a gente abandona a mentira, a gente abandona o adultério, a gente abandona tudo aquilo que são obras do adversário de Deus, como a mentira, o adultério, como as prostituições. Se afastem disso. Morra para isso essa velha criatura pecaminosa e suas concupiscências carnais. E nasça de novo pela água e pelo Espírito para verdadeiramente trabalhar para Deus e ensinar aos vossos filhos a verdade, para que quando eles crescerem não se desviem da verdade. Este é o nascimento de Cristo em cada um de nós. No momento que a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito, morre a velha criatura pecaminosa, nasce o novo homem, deixa de mentir. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que gostava da feitiçaria não participe mais disso, porque em Apocalipse diz, e por amor a gente diz ao nosso próximo, que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, não adorarás a ninguém, nem as obras mortas, a nada, adore somente a Deus, disse Jesus. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás cultos. Assim é. Criaram também
a cultura mentirosa, como várias, rodeios, e assim pega o dinheiro público e gasta com essas culturas que não contam nada da nossa cultura. Por exemplo, a nossa região Nordeste, os São Joãos da nossa região é comemorado de uma forma mentirosa. A gente alcançou na época, como era as festas juninas, que não tem nada a ver com essas festas de hoje. E além do mais, oferecem uma homenagem a um grande homem de Deus daquela época que veio abrindo os caminhos de Jesus. João Batista veio pregando contra tudo que existe nessas festas juninas. Dentro do terreiro do forró, por exemplo, qual é a obra do Espírito que tem dentro do terreiro do forró? Nenhuma. Só tem obras da carne, só tem bebedice, adultérios, só tem dar empreguismo dentro dos motéis, porque os motéis aumenta a demanda nas festas juninas, da frequência de jovens nos motéis, sem casar, sem morarem juntos, conhece uma noite apenas através da bebida alcoólica, e isso impulsiona eles através da bebida alcoólatra, impulsiona eles para irem para os motéis, e aí aumenta a demanda nos motéis, aí eles dizem, gera empregos com a obra pecaminosa do adultério, gera emprego com as vendas de bebidas, que João pregava contrário, como João também pregava contrário ao adultério, e mandava que o povo se arrependesse das obras contrárias a Deus. Arrependei-vos de vossos pecados, dizia João. E quando alguém vinha se batizar sem arrependimento, ele diz, vocês estão querendo fugir da ira vindoura. Antes se arrependam de vossos pecados para serem batizados. Jesus veio batizando, João veio batizando com água, mas veio anunciando Jesus que batizava com o Espírito Santo, que é a mudança de vida no intelecto do ser humano, que é reconhecer o pecado para renunciar e abraçar a vida nova em Cristo, obediente a Deus, renunciando tudo que existe dentro dessas festas mundanas. Não é um presente contrário homenagear um grande homem de Deus que veio pregando o Evangelho antes da vinda de Cristo, com as obras daquele que pregava contra todas as obras que tem dentro do terreiro do forró? Aí diz São João, festa junina em homenagem a São João. E homenageia São João com as obras da carne, que são inimigas de Deus. E quem pratica essas obras e não morre para elas, a velha criatura pecaminosa, que se compraz nos prazeres carnais, não herdará o reino dos céus. Para poder herdar o reino dos céus, Jesus diz, tem que nascer de novo. Tem que morrer para essas obras carnais que tem dentro dessas festas mundanas. Bebedices exageradas, glutonarias, adultérios, mentiras. Tem que renunciar, tem que morrer para isso, para nascer o novo homem ou a nova mulher para servir a Deus em espírito e em verdade. Portanto, está chegando aí. Está chegando esse fim de ano, já estão comemorando, levando as crianças para conhecer um Papai Noel mentiroso. Quantas vezes as criancinhas estão escrevendo aí para os correios, pedindo presente a um Papai Noel inexistente e mentiroso? Pais e mãe, em nome de Jesus, ensina a verdade aos vossos filhos enquanto é tempo, enquanto eles são inocentes, para que quando eles crescerem não se desviem da verdade. Não deixe eles escreverem, se iludindo, pensando que existe um Papai Noel. Explique a verdade. Você que tem condições, presenteie as crianças, só não na época de fim de ano, mas todos os dias que se chama hoje. Se você quiser dar um presente a uma criança pobre, dê, mas diga que existe esse Pai Nosso que está no céu, que é quem nos dá tudo. Tira essa ilusão mentirosa
essa lenda antiga e mentirosa que ensinaram da existência desse Papai Noel mentiroso. Mas o verdadeiro Pai nosso que está no céu é quem nos dá o pão nosso de cada dia. É quem dá coragem aos nossos pais para comprar a roupa de nossos filhos, a manutenção dele, a mantência dele. É quem dá o dinheiro para comprar o medicamento quando necessário é. É quem dá dinheiro para comprar presentes. É o nosso Pai que está no céu. A gente tem um Pai nosso que está no céu. E não temos esse Pai chamado Papai Noel. Mentira. Mentira. É mentira. Não existe. É lenda. Papai Noel é uma ilusão. É que a gente pensa até que é brincadeira. Mas o adversário, ele usa essa estratégia para tirar, desviar a mente dos pais de ensinar a verdade aos filhos e que os filhos recebam a verdade que nós temos um Pai nosso que está no céu. Ensina essa mentira, mas a partir de agora destrua essa mentira em nome de Jesus. Ensina a verdade aos vossos filhos que não existe Papai Noel, que é uma lenda mentirosa e o pai da mentira é o diabo. Mas ensina a verdade aos nossos filhos. Os vossos filhos, diga que o seu trabalho foi o Pai nosso que está no céu, que deu a sua coragem que você recebe, a sua visão, suas mãos para trabalhar, a sua saúde para trabalhar. É Deus, esse Pai nosso que está no céu, quem dá. Ensina para os vossos filhos isso. E eles vão crescer. E quando crescerem, não se desviarão da verdade. Para a honra e glória do Pai, pais e mães, ensine a verdade aos vossos filhos. Nós temos sim, e aqui é o modelo de oração. Quando orar, de dizer, Pai nosso que está no céu, e peçam tudo a Ele, e ensina aos vossos filhos que a gente recebe tudo dele, desse único Pai que realmente existe, o Pai nosso que está no céu. Deus abençoe famílias. Deus abençoe todos vocês, ouvintes desse canal, e que a honra e a glória seja para o nosso eterno Deus, único Criador, nosso Pai que está no céu. Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou a orar e dizer, Pai nosso que está no céu. A paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês, ouvintes desse canal. Amém.